Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Voltamos hoje para falar daquele que é o crush da minha senhora. Aristóteles. Aristóteles... Você tem ciúmes? Não. Não, ele já morreu? Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C. Alguns fatos conhecidos sobre a vida dele. Ele foi discípulo de Platão, ele estudou na academia, lembra que nós falamos sobre a academia? Ele, quando Platão morre, ele achava que ia se tornar gestor da academia. Isso não acontece. Quando isso não acontece, ele acaba se afastando da academia, ele muda de cidade, inclusive, e ele vai fundar um outro colégio, uma outra universidade chamada de Liceu. Então, se na sua cidade tem uma escola chamada Liceu, é por causa disso. E Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, na época que ele ainda não era Alexandre o Grande, ele era filho do rei. E então Aristóteles teve esse contato durante muitos anos, 12, se eu não estiver enganado, ele foi professor de Alexandre. Começou na adolescência do Alexandre. Isso, com 15 anos. O Alexandre, nosso amigo. Alexandre, Xandinho. Xandão, né? Xandão, né? Xandão, pô. Alexandre o Grande, que foi rei da Macedônia e foi um dos maiores conquistadores que a história já viu. Antes de a gente entrar nas ideias de Aristóteles, a gente precisa falar o seguinte. Algumas pessoas criticam Aristóteles, e é normal você pensar diferente e tudo mais. Algumas críticas específicas são porque Aristóteles, de alguma forma, defendia a escravidão. Ele defendia que as mulheres são inferiores, são seres inferiores aos homens. E algumas outras coisas que ele também defendia, que para os nossos dias parece errado, mas a gente precisa considerar que Aristóteles conheceu um mundo bastante diferente do mundo que nós conhecemos, né? Então aí a gente vê que a época em que a pessoa vive acaba influenciando demais a forma de pensamento dela. A gente dificilmente poderia exigir que Aristóteles, por exemplo, fosse a favor da liberdade e da igualdade extrema entre todas as pessoas. Tá? Então, eu acho que isso é importante para a gente aprender a ponderar até mesmo a visão de quem a gente admira, né? Sim, que não vai ter homem, ser humano, que vai estar sempre certo. Sempre vai ter algo a ser corrigido. E a gente falou no último vídeo sobre Platão, que a ideia dele de amor não era muito, né, interessante. Então Aristóteles também tem vai suas ter falhas, os percalços dele, né, durante, enfim, a sua teoria. Uma coisa importante a gente lembrar sobre Aristóteles é que existem 22 obras que são atribuídas a Aristóteles. Então o trabalho dele também chegou, assim, de forma bastante grande. Aristóteles escreveu sobre muitos assuntos, por exemplo, metafísica, ética, retórica, biologia, física, muita coisa, gente, antropologia, poesia e política. Isso era muito comum na época, né? Não tinha especialistas para tudo, né? Então as pessoas inteligentes, estudiosas, iam armando teorias, estudos sobre tudo, várias né? áreas, né? Nós vimos filósofos matemáticos, olha só que coisa, né? E então Aristóteles também compõe esse rol aí de pessoas que faziam várias coisas. Uma das partes mais importantes da filosofia de Aristóteles é que ele é empirista. Para ele, a realidade prática, as coisas como acontecem no nosso dia a dia, são muito importantes. Essa é uma diferença muito grande entre ele e Platão. Vocês devem se lembrar, se vocês não se lembram, vou colocar aqui para vocês agora, existe um afresco e que mostra Aristóteles ao lado de Platão, Platão apontando para cima, ou seja, para o mundo das ideias, onde tudo é perfeito, belo, maravilhoso, idealizado, enquanto Aristóteles aponta com a palma da mão para baixo, simbolizando então as coisas daqui, como nós as vemos, as coisas da realidade. Terrenas, práticas, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma distinção importante que vai separar esses dois grandes filósofos e vai mostrar também que tudo tem o seu lado bom. Tudo tem o seu lado que merece ser estudado. Por isso que Aristóteles é o meu crush. Exatamente. Eu sou do pragmatismo. Ela joga no team Aristóteles. Sim. Um conceito importante para Aristóteles é o de média áurea, ou seja, a virtude ela é um ponto médio entre dois extremos, cada qual representando um vício. Para a gente entender com um exemplo, para Aristóteles, a coragem seria um ponto de equilíbrio entre a covardia e a imprudência. Certo? Então nós temos vício e no ponto de equilíbrio a virtude. É como se tudo que fosse intenso demais ou extremo demais não fosse saudável, não fosse virtuoso, né? Então o segredo está no meio termo mesmo. No média áurea, né? Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem? Olha só, o vídeo sobre Aristóteles acabou ficando bastante grande e por isso nós decidimos dividir em duas partes. Apresentamos hoje para vocês a parte 1 e na próxima quarta-feira a parte 2. Combinado?
Até lá. Tchau, tchau.